O amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nessa manhã com cada um de vocês. É um privilégio muito grande poder fazer parte dessa família e levar a palavra do Senhor através de canção para cada um de vocês. Eu convido você nessa manhã a se colocar diante do Senhor, em nome de cada um de nós fazermos assim uma oração, se colocar diante dele agradecendo por essa manhã linda que ele nos concede. Obrigado, meu Senhor. Você é grato a Deus pela sua vida. Você é grato a Deus pelo fôlego de vida que cada um de nós temos. Vamos fazer essa oração. Vamos agradecer ao Senhor por iniciarmos esse culto. Aleluia. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estarmos aqui nesta manhã, agradecer, exaltando o teu nome, Senhor, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.
Deus. Nós acreditamos, Senhor, no teu sacrifício ali na cruz do Calvário, através do teu sangue carmesim, que foi derramado pelas nossas vidas. Oh, Jesus. Adore o Senhor, querido. Adore o Senhor nessa manhã. Declare o quanto você o ama. Esteja em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor diz que Ele procura verdadeiros adoradores. E adore ao Senhor em espírito e em verdade. Declare ao Senhor, declare ao Senhor. O sangue, Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós o caminho.
em toda a majestade. A tua palavra diz que o Senhor se inclina para ver a terra, Senhor. Nos mostrando a grandeza deste Deus. Oh, te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia.
Bom dia, Deus abençoe a todos. Obrigado aí ao Diácono João, ao Isaac, ao Vitor, ao Renato, à Ana Flávia, ao Beto, se não me engano que estava no BEC. Tem mais duas meninas agora que me fugiu a memória. As duas irmãs aí, que Deus abençoe. Quero agradecer por esse momento tão especial e que tivemos aí louvando, agradecendo ao Senhor. Que Deus seja louvado nessa manhã, querido. Que você possa, como eu, estar acordando ainda, né? Está com sono aí hoje? Muito sono. Talvez seja o clima, o friozinho, né? Aqui está caindo uma chuvinhazinha fininha, né? Então eu estou aqui me despertando ainda. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Amém. É sempre bom eu ter esse momento de estarmos juntos aqui para interagir, né? Para ter essa unidade. Eu quero lembrar a todos, né, ontem eu estava ouvindo no grupo de pastores e bispos sobre a questão de abrir a igreja ou não, né? Não vi ainda, a Cris, a minha esposa, falou que houve uma reunião de vários pastores também com o presidente da República. Não vi para confirmar o que foi falado, o que foi dito, mas o governador do Rio liberou, né, para que as igrejas possam funcionar. Porém, né, nós teremos uma reunião ainda na segunda e terça-feira para saber a partir de quando vamos fazer isso. Eu quero só lembrar os irmãos de ter cuidado com isso, né? Porque a gente não pode entrar nessa questão aí política, né? Especialmente aqui no Rio, toda uma questão política aí para né, criar essa coisa favorável ao nosso governador, né, que eu votei, talvez muitos cristãos votaram, mas que temos tido alguns problemas aí, né? Então, eu quero só lembrar os irmãos que eu não estou com pressa com relação a isso, não quer dizer que eu não queira voltar, mas minha responsabilidade e a responsabilidade de cada pastor, né, tendo autorização, a responsabilidade de cada pastor por área, por bairro, por aquilo que está acontecendo. Então, na nossa área tem acontecido, principalmente esses dias, esses meses, esse último mês agora, várias pessoas enfermas, passando por essa dificuldade que você já sabe. E então, até esse retorno, será um retorno com muita cautela, alguns instrumentos ainda que nós precisamos comprar para aferir a temperatura e assim por diante, né? Mas, de toda maneira, nós estamos ali atuando na igreja às terças e sexta-feira, reduzindo o horário para a questão de contato mesmo, para a questão de evitar muito contato, de custo também. Todas as terças e sexta-feira, estamos aí de 8 até as 14 horas, ok? E eu quero já agradecer a cada um que tem contribuído, né? A gente manda um relatório semanal daquilo que foi doado, para que você saiba. Acho que essa transparência é importante e que você possa, né? De que maneira você pode ter confiança naquele que está liderando? Quando há uma administração transparente, né? E é importante, apesar de que esse recurso que você dá, seja uma cesta básica, uma oferta ou dízimo, nós entendemos que isso pertence ao Senhor, mas é fruto do seu trabalho, né? Então, cabe a nós, pastores, né? E os pastores da Igreja Nova Vida têm essa característica, né? De passar confiabilidade, muita responsabilidade, e eu acho, muita responsabilidade. Administrar aquilo que é nosso não é fácil, né? E quando administramos errado,
há um sentimento de acusação, de culpa, por que eu fiz isso. Imagina administrar aquilo que é fruto do seu trabalho e que agora já não te pertence mais, você entregou ao Senhor. Então, qual é a função de um pastor? Na minha mente, a função dele é sempre de um mordomo, que o dono, que é o Senhor Jesus, que virá, que voltará, e eu terei que prestar conta de tudo, né, que foi feito, de tudo que nós estamos ali praticando. Então, eu quero só já de antemão agradecer a cada um dos irmãos que tem dado essa oferta. Temos conseguido, não tem sido fácil, é óbvio, né? Mas temos conseguido manter as despesas. Algumas a gente joga um pouco mais para frente, como você está fazendo na sua casa, como acontece na minha também. Algumas despesas extras têm acontecido, e aí foge, né, do orçamento que não está compatível com todas as despesas, e aí eu tenho pedido isso no grupo, à parte, para que possa ajudar em um custo de um remédio que a pessoa não pode comprar, e nem todos a gente consegue, para que a pessoa também, caso vá fazer um sepultamento, não tem o recurso todo, né? A gente tem, de alguma maneira, ajudado a inteirar. A gente sabe que esse custo não é algo pequeno, tá? Só para que você saiba o que está acontecendo. Então, irmãos, eu tenho hoje à noite, eu quero falar sobre isso, tá? Hoje que vou falar sobre as provações que todos nós passamos. Você não vive feliz todos os dias, festejando, né? Ontem eu festejei um aniversário da Duda. Você sabia que a Duda fez aniversário? Festejei, no caso, como eu sou vizinho, pude vir aqui orar por ela. Comi um bolinho maravilhoso, tá? Os docinhos aqui, mas nem todos os dias nós podemos festejar, né? Então, um grupo bem reduzido que esteve aqui, estão aqui próximo, né? Então, nem todos os dias a gente passa por essa festa, por essa comemoração. Falando em aniversariante, eu quero lembrar que, deixa eu pegar o papelzinho aqui, minha colinha, Daniele Werneck, né, tem aniversário essa semana. Está aqui a Fernanda do Kilber, a Duda fez ontem. Duda fez 15 anos, sabia? A Maurício, né? Maurício da Wanda, e o Marcos da Sônia, né? Eu quero ver se está tudo certo, se é isso mesmo, né? Porque o que acontece? Às vezes tem datas que não batem com o aniversariante. Pastor, não foi hoje não, é amanhã, já foi, né? Ou então às vezes não entra a pessoa, né? Não dá o nome, ou então a gente mesmo, por erro nosso administrativo. Então me ajude, né? Dá uma olhada lá, e pode ser que eu tenha esquecido de alguém, né? Então quero pedir já as minhas desculpas, mas que a graça de Deus, que a bondade do Senhor esteja com cada um dos aniversariantes. E amanhã, com certeza, estaria assim agradecendo a Deus por cada um desses irmãos, orando mais específico, né? Para remir aqui o nosso tempo. Então, Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Eu tenho aqui também, nós compramos 2 caixas, né? Vê se você consegue aqui ver, né? Desse lado, né? Um cálice de vinho, no caso aqui é um suco de uva, e um pedacinho de pão bem pequenininho, né? Tem um lacre, então bem jeitoso, com bastante cuidado, né, de higiene, né? Então nós compramos 2 caixas que não chegou nem a 100. Então quero lembrar que a ceia não é hoje, é no próximo domingo, tá ok? Alguns irmãos estavam lá para ganhar tempo, nós distribuímos. Nós não compramos mais do que 2 caixas, porque tem um prazo de validade. Então, como era a primeira vez o fornecedor, eu não sei como queria chegar o produto, para a gente conhecer
fora a data da validade que estava ali, né? Por ser 3 meses, vamos supor, se esse produto estivesse estocado lá já há 2 meses, se eu comprasse acima, não teria como usar para outro mês. Então, comprei 2 caixas, não vai ter, não é suficiente para todos, mas nós ainda temos alguns. Então, aqueles que não puderem, que não, né, que não conseguir, não fica aborrecido, chateado, a gente vai se organizando até chegar àquele número que é suficiente, né, para que a gente possa servir. Então, só fazer uma prestação de conta, para depois você não possa falar, poxa, fulano recebeu, eu não recebi, aí cria aquele clima desnecessário, tá bom? Eu optei dessa maneira por uma forma para que você possa ir à igreja, fazer esse contato conosco, né? Estarmos assim próximos de alguma maneira, ok? Então, só quero fazer essa prestação de conta hoje, lembrar aos irmãos que não é hoje a ceia, né? Na verdade, eu teria que começar a entregar a partir de terça-feira, mas alguns irmãos que estiveram lá hoje, nesse final de semana, gravando os áudios, talvez não estariam nessa próxima semana. Então, por isso que nós assim liberamos, tá ok? Eu quero assim já agradecer a cada um dos irmãos que estiveram lá na semana, gravando, trazendo essa mensagem direta, né, para as nossas crianças, né, que tanto tem assim valorizado, né. Eu entrei depois, então não tenho muitos nomes aqui. Quero assim agradecer. Vou pegar os que eu tenho aqui em mãos. Quero agradecer aí pela presença da Dayana, da Alessandra França, do Maurício Raposo, da Fabiana Sá, que Deus abençoe, querida. Querida, a Valéria Gaudioso, toda a sua família, Deus abençoe, a Paty Sanches, a Beatriz, né? Primeira vez que estou vendo seu nome aqui hoje, hein, Bia? Mas eu sei que você está assistindo aí em família, né? Deus abençoe a Edmara, que comemorou também hoje, essa semana, o seu aniversário. Deixa eu ver outro aqui. Patrícia Zeredo, Deus abençoe. Amém, né? Então, alguns irmãos colocam o nome, outros não registram aqui, mas estão participando conosco. Eu acho muito importante, para mim, a maneira para que eu não esteja olhando aqui numa câmera aqui e olhando para o nada, né? Então, essa coisa de tocar, de ver a pessoa é muito importante. E a saudade, né, que a gente tem de todos os irmãos. Essa semana nós estivemos orando pela irmã Fátima Borges, né, que perdeu o seu filho, e quero agradecer a cada um dos irmãos que consolaram, que puderam ajudar essa família. A irmã Ana também, que foi lá levar algumas coisas que ela estava precisando, né? A irmã Ana Marcolina, né, que estava lá agradecendo, estava lá dando esse apoio, e aí eu levei esse material, deixei lá na casa do Alexandre e da Valéria, né? Então lá encontrei lá o seu filho, e o mais novo, né, naquela animação toda, dizendo, tio, eu tô com saudade, né? E aí eu saí com o carro assim, ele foi atrás correndo, aquela coisa de criança, né? Mas que é tão bom, que é tão gostoso. Então, quero dizer a cada uma das nossas crianças aí, pede para o seu pai, né, para sua mamãe, bota meu nome aí, mas somente se você estiver assistindo, tá bom? Bota meu nome aí, eu quero falar com o pastor. Isso para mim é muito importante, ter esse contato aí com todos vocês, tá? A conta da igreja está aí, né? Os irmãos também têm mandado esse comprovante, eu sempre agradeço, né, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso em tempos tão difíceis, em que muitos poderiam, né, não confiar no Senhor nessa hora, mas estão fazendo, e você sabe, toda igreja existe uma despesa fixa e o custo não é baixo, por mais que a gente tente administrar bem,
Então eu quero agradecer pelo compromisso, pela sua fidelidade, e eu tenho certeza que não vai faltar nada na sua casa. Vamos orar para iniciarmos aí o nosso culto, momento da palavra do Senhor. Amém. Senhor, quero nesse exato momento te agradecer pela tua presença, pela tua fidelidade. Quero te agradecer pelo teu amor. Que a tua palavra seja liberada aqui nessa manhã, com gratidão, com paz, com tranquilidade, e que essa mensagem possa chegar aos nossos corações. E eu me coloco nessa posição também. Que toda glória, que toda honra seja dada a ti. Amém. Antes de iniciarmos, eu quero só fazer alguns comentários que vamos fazer, né, durante a semana. Segunda e quarta-feira nós temos o nosso culto de oração às 20h30. E esse culto, para mim, ele é muito especial, né? Ele é muito importante. Para mim, vejo os cultos de oração como o alicerce da igreja. Um cristão que não ora, uma igreja ativista em que a oração só faz parte de um currículo ou de uma agenda para dizer que tem, mas chega lá não tem ninguém, às vezes nenhum pastor. Para mim isso não é culto de oração. Então uma honra para mim, não é um peso. Está ali a segunda-feira, às quartas, né? Eu oro mesmo, eu jejuo, eu peço a Deus uma palavra. Inclusive, eu já tenho, quando terminou o culto de quarta-feira, Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração. Não sei se isso acontece com você. Se eu não escrever na hora, anotar, depois eu esqueço. A verdade é essa, né? É igual o maná que vem do céu. Pega na hora, né? Então, hoje com o celular se torna mais fácil. Então, já tenho uma mensagem para trazer para os irmãos. Segunda e quarta vai ser uma sequência, mas sempre com 10, 15 minutos de uma reflexão e depois vamos estar orando. Caso você tenha uma oração, caso você tenha algum pedido, escreva para nós e não vamos especificar, né, para não expor ninguém, mas mostrar que estamos orando, participando. Então, eu quero te agradecer mesmo a presença bem expressiva durante os dois cultos, né? E talvez seja aí o caminho que eu tenho orado e buscado, pedido tanto a Deus esse culto de oração e não conseguido encontrar esse espaço durante a semana, por questão de tempo, de custo, de mais um dia para você ir na igreja, né? Então esse é um dos desejos, se assim Deus confirmar, independente de quando passar todas essas agitações aí que estamos vivendo, eu pretendo assim, permanecer com esses cultos. Se não for com dois, pelo menos um. Durante a semana nós temos terça e sexta, estudo da palavra. Eu não entro, porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa ou outro, mas eu escuto através daquilo que a minha sogra que está lá comigo, da minha esposa, então eu tenho acompanhado, ouvido algumas coisas. Quero assim agradecer a cada um dos professores, o diácono Alfredo e o diácono Vladimir, que se esforçam, se dedicam muito. Talvez você não saiba, né? Não é uma retórica, não é uma leitura de um texto, é muito mais do que isso, é um estudo, é uma busca de um conhecimento, em que muitas perguntas eu vejo, que às vezes a pessoa pergunta, faz, né, e a gente não tem a resposta de tudo, né? Mas há uma pesquisa e uma seriedade, né? E um alinhamento com aquilo com que é a Igreja Nova Vida, com aquilo que o pastor pensa. Então, isso é importante, né? Para que a gente possa seguir aí nessa linha, nesse acompanhamento, tá bom? Lembrando que domingo sempre nós temos nosso culto, e hoje o nosso culto será às 20 horas, como de costume, e eu tenho uma palavra muito específica para aqueles que precisam ser consolados, por algumas pessoas que estão tristes, né, e que precisam encontrar uma palavra de ânimo, e eu vou mostrar como que isso é possível. E como que essas mensagens surgem, pastor, né? Eu sou um pastor que gosta de estar em contato,
de pessoas, né? De se aproximar, de ouvir, né? Então, quando você está no meio do povo, você consegue ouvir o seu clamor, a sua dor, né? E a gente percebe que essa é a direção para que a mensagem... Às vezes a mensagem pode ser muito boa, muito bem elaborada, mas se o contexto que as pessoas estão vivendo é outro, aquela mensagem perde todo sentido. Tá? Então, só para lembrar os irmãos com relação a isso. No livro de Salmo, né, quando Asaf faz um comentário ou apresenta diante de Deus o seu desafio, Salmo capítulo 73, versículo 1 e 5, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Versículo 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Então eu quero falar sobre o tema hoje das provações. Não vou entrar nesse capítulo, né, 73, mas só como uma abertura para nós entrarmos nesse assunto. Hoje eu vou trabalhar a Epístola de Tiago e de 1 Pedro, entrando um pouquinho também sobre João, o Evangelho de João e Hebreus. Então os cristãos, queridos fiéis, têm dificuldades em compreender o porquê das provações e dos problemas que enfrentam. Possivelmente, né, esse momento que Asaf estava passando foi aquele momento que Elias passou, de tanta pressão e talvez por um esgotamento, e Asaf tinha a função de estar louvando o templo diariamente, também administrando os músicos, aqueles que cantavam. Então era uma tarefa bem árdua naquela época, né? Como é hoje também, não é fácil. Então pode ser aqui num caso a gente vê um sinal, né, de depressão, de um estresse, de um desgaste, e nós observamos que há muitos que não conseguem entender isso, né? Acha que, desculpa o termo, é frescura, é bobeira, não tem nada a ver, né? E vai usando palavras bíblicas sem contexto para entender que esse fato acontece em si, né? Pessoas ficam deprimidas, passam por lutas. Eu consigo com muita facilidade entender algumas pessoas que passam por depressões, né? Porque na minha adolescência tive muitas, devido à crise convulsiva, né, que provocava essas depressões, e não é fácil, sabe? E como que acontece essa cura? Essa cura, na realidade, você vence a cada dia. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? E eu falo para a pessoa assim, você vence a cada dia, é um esforço, é uma guerra, né? E não é só nas coisas comuns. Eu já tive várias situações de sair para fazer um esporte e no meio do caminho voltar, né? Então é uma luta diária para que você possa vencer, mas é possível quando você busca essa força em Deus, quando você tem uma igreja que te compreende, quando você tem pessoas amigas que não ignoram a sua dificuldade, mas te incentiva a permanecer de pé. Eu lembro de uma palavra de uma pessoa que ela sempre falava, tudo que você conversava com ela, ela falava assim: eu te entendo. Eu te entendo. Então, essa simples palavra, querido, né? Você não dá resposta para nada, você não está querendo achar uma solução, mas o que você está dizendo para ela, né? Estou te ouvindo, pode falar, né? Não estou aqui para criticar você, não estou aqui para
para te dizer o caminho, né? Mas eu te entendo, estou ouvindo você. As pessoas que acham, às vezes, que injusto demais, né, da parte de Deus, e é aqui o comentário assim, de Asaf, né, de um Deus amoroso permitir que seus filhos sejam atordoados. Ele começa a comparar a sua realidade com a realidade de outros que não serviram. Ele fala, isso é injusto, né? Eu estou aqui sofrendo, essas pessoas não fazem nada para Deus, olha aí como é que está, né? E muitas pessoas acham que isso é injusto, muitos ficam abalados e até sofrem esses problemas na sua vida, né? E sofrem calado, não se abrem, não conversam. Que bom que este jovem músico, compositor, cantor, teve a coragem de abrir o seu coração, e isso ficou tão relevante e importante que ficou registrado para nós, né? Que independente da sua fé, do seu credo, você que está me ouvindo, da sua classe social, todos nós passamos por essas oscilações. E por isso que nós precisamos ter uma base. E a base você não vai encontrar nas filosofias humanas, na psicologia, para sustentar a sua vida. São instrumentos da ciência, da medicina, que são extremamente importantes, mas a base do ser humano você vai encontrar, né, da essência humana dentro da palavra de Deus. Então, alguns têm uma ideia formada que o sofrimento em si é uma crueldade da parte de Deus. Como você já deve ter ouvido, ou você já sentiu, ou já falou isso, né? Deus está me castigando. Na verdade, Ele mesmo está se castigando, porque há um sentimento de culpa tão grande, e a pessoa às vezes reconhece o seu erro e não consegue se perdoar. Então, é muito comum nós lançarmos a culpa em alguém. Eu sou assim porque você falou assim. Eu grito porque você me aborrece. Eu fiz isso porque você também é desse jeito, né? E na conta de Deus também não é diferente, né? As pessoas também lançam muito do sofrimento na conta de Deus e dizem assim, cadê esse Deus? Se Deus existisse, não deixaria fulano morrer, não deixaria, né? E eu quero lembrar que todos os profetas morreram, e até o próprio Jesus morreu, e foi o único que ressuscitou ao terceiro dia, e como cristão nós acreditamos nessa realidade. Não é uma lenda, mas um fato real e comprovado, né? Se você estudar, você vai ver isso, comprovado cientificamente que esse homem, Jesus, ele existiu. Temos uma ideia errada de que tudo que traz algum tipo de alegria prazerosa deve ser buscada, porque afinal de contas eu mereço ser feliz. E ao mesmo tempo que tudo que não é agradável precisa ser deixado de lado, evitado. E aí nós precisamos trabalhar com isso aí de uma maneira equilibrada, né? E aí quando começa a entrar no texto que eu quero falar assim para vocês, né? Então, temos essa ideia errada de que tudo que traz alegria, algum tipo de alegria, né, ou felicidade, né, que é no sentido, a palavra humana, felicidade, prazerosa, deve ser buscado. Mas eu vou te perguntar, você consegue manter essa felicidade todos os dias? Será que todos os dias você acorda com essa felicidade? E aí me faz lembrar de uma criança, né? As crianças nos ensinam muito, que acorda dizendo bom dia sol, e à noite bom dia lua, né? Será que somos assim? Não, né? Nós sabemos que não. À medida que vamos crescendo, amadurecendo, nós vamos vendo que a vida não é tão fácil como parece. Por isso que a gente precisa de um Deus para nos ajudar a atravessar tempos como esse que estamos atravessando agora, e que vai passar e virão outros e outros e outros e outros. Pastor, você está sendo um profeta da calamidade? Não, estou preparando você para a realidade da vida, mas dizer que com Cristo Jesus é possível a gente reinventar, a gente recriar,
né, e encontrar caminhos diferentes dentro da palavra do Senhor e se fortalecer. Então nós vemos aqui que, ao mesmo tempo que tudo não é agradável, precisa ser deixado de lado e evitado. Às vezes não. As coisas desagradáveis, elas também nos ensinam, né? Os nossos limites, as nossas falhas, as coisas que nós temos dificuldade de entender, como lidar com aquilo que não te agrada, com aquilo que você não gosta. Então, é importante isso também. E aí o apóstolo Pedro, ele vai concordar com as palavras que está lá na epístola de Tiago. Se você quiser, pode acompanhar aí na tela, ou então abrir a sua Bíblia. Primeiro capítulo da epístola de Tiago, versículo 1 ao versículo 8. Depois vamos ver também 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Mas primeiro vamos ler o livro de Tiago. Que ele vai resumir dizendo assim: para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvores. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvidar é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vai e vem. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Essas pessoas que não têm essa fé estável. É alguém que tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Então, podemos observar aqui que o apóstolo Pedro vai concordar com essas palavras, né, de Tiago. Tiago começa aqui desafiando a ter uma atitude totalmente diferente. Não ser essa pessoa inconstante, mas a pedir a Deus, a ter essa humildade de reconhecer que há muitas situações que nós não sabemos. Então, essa coisa de dizer eu acho, eu penso, né, é muito complicado. Mas se você não tem uma resposta, então diga, olha, agora eu não sei, agora eu não posso, mas eu vou orar por você. Eu acho que é mais sábio essa decisão. Mas manter a fé, querido, é tudo para que você possa se equilibrar. E de que maneira você mantém a sua fé? Né? Eu estava ouvindo um comentário entre vários líderes, e a preocupação de alguns era justamente sobre isso, né? O templo, né, da igreja fechada pode esfriar muitos e levar muitos a abandonar a sua fé. E eu tenho escutado isso também, pastor, volta logo, né? A igreja faz muita falta. Concordo, mas não é isso que alimenta a nossa fé. Ali é o momento que nós nos reunimos para cultuar, para adorar a Deus. O que mantém a sua fé é o que você faz com aqueles ensinamentos depois que você sai dali. É o dever de casa, é o dia a dia. Você vai lá para o lugar onde você está se formando e você escuta tudo que o professor fala, ele te indica livros, manda você fazer pesquisa, passa deveres para que você possa, né, atualizar o seu conhecimento,
tem dúvida, você vai lá, tal. Mas se você não fizer nada disso, só ficar com aquilo que está na sala de aula, né, você vai ser essa pessoa inconstante no conhecimento, né? O seu conhecimento vai ser muito raso. E Tiago vai estar aqui justamente dizendo isso, que essas provações, elas, na verdade, ninguém gosta, porque isso te desafia, isso te confronta, isso te traz insegurança, instabilidade. Mas peça a Deus sabedoria, busca essa fé, essa estabilidade no Senhor. Então, Tiago aqui começa desafiando a ter uma atitude totalmente diferente daquilo que seria o seu natural. No versículo 2 desse capítulo. Tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Versículo 2 aí. De Tiago, mesmo capítulo. Não, é Tiago, capítulo 1. É isso? Não, tá aí, tá Tiago 2. Isso. Meus irmãos, obrigado. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que este homem, né, está querendo dizer com isso? É que viver passando dificuldade é bom? Né? Esse é motivo de alegria? Não. Mas a maneira com que você vai lidar com isso e como você vai sair daquela situação. Tem pessoas que, quando passam pelas suas lutas, que todos nós temos, saem amarguradas, rancorosas, passa a não acreditar mais em ninguém, e tem outros que aprendem uma lição. Isso eu não posso fazer, essa atitude eu não posso agir, isso não foi bom para mim, eu preciso ser cauteloso, e essa pessoa não se torna uma pessoa arredia, rancorosa, mas pelo contrário, ela se torna uma pessoa mais sábia, ela mais sensata nas suas decisões. Esse era o motivo, né, que ele estava dizendo aí, com relação aos problemas e dificuldades que já enfrentamos ou teremos que enfrentar. Né? Então, nós estamos aí vivendo uma situação de saúde, mas vamos enfrentar agora uma outra situação, que é a situação de desemprego. Né? E há uma expectativa, né? Eu passo por vários comércios, e eu já falei isso para os irmãos, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de fazer essa oração diária, não consigo me ver preso num lugar, trancado, orando, né? E já adquiri esse hábito, essa prática que eu incentivaria em vocês. Então é muito comum, eu passo por um lugar fechado e eu fico pensando sobre isso. Quantas famílias foram atingidas por aquele lugar fechado? Uma padaria, né? Uma farmácia, né? Tem farmácias aqui que fecharam também, queridos. Uma rede bancária. Quantas famílias foram atingidas? Então, nós vamos ter que enfrentar isso. Né? Como, né, ajudar essas pessoas e, ao mesmo tempo, estar atento, né? Porque há muitos também que nessa hora explora a sua compaixão, pega essa situação e eu vejo lá, né? Há pessoas que às vezes vão buscar, que querem uma cesta básica, que bate lá, e você sabe você percebe que aquela pessoa ela tem condição. Né? Você vai, porque você já sabe fazer essa a abordagem, né? E eu quero lembrar isso mais uma vez, os irmãos, nós só liberamos essa cesta por indicação, né? Por questão mesmo de responsabilidade. Né? Então, se você tiver alguém, né, que está passando por essa necessidade, você vai ser essa pessoa responsável, ver se de fato, né, essa pessoa precisa ou não, porque nós queremos atingir, né, as pessoas necessitadas. Então, ao mesmo tempo que nós passamos por esse momento, né, que crescemos, e passamos por essa luta e vamos ver aí pela frente, né, salários sendo reduzidos, mas já existia um outro cenário que talvez esse foi o gatilho para que isso acontecesse. Né? As vendas nas redes sociais cresceram muito.
O último acompanhamento, eu tive mais de 120 mil empresas foram abertas, né, e venda online, contra 627 empresas que tinham fechado, portas físicas, né? Então, tem esse outro lado também, onde as vendas estão se concentrando mais em grandes galpões, e aí tem um número bem expressivo também. Então, a gente precisa fazer esses estudos, que neste momento de mudanças, né, conforme o próprio autor aqui está dizendo, a gente vai aprendendo com essas provações e vai aprendendo a administrar melhor, né? Quer ver uma lição que, como todos nós cristãos, principalmente brasileiros que não têm esse hábito, deveriam ter, né, numa situação como essa? Precisa aprender a ter uma reserva, né? As pessoas falam, pastor, é muito pouco, não dá. Dá sim. Eu vejo muitos cristãos e muitos amigos que não são cristãos, tem feriadão grande, vai, viaja, eu fico pensando assim, como que essas pessoas conseguem fazer isso, né? Às vezes tem 3 feriados no mês, você bota na conta do lápis aí, carro, pedágio, o que você vai comer lá naquele lugar, estadia, não é um preço muito simples assim. Mas por quê? Ao coração daquela pessoa. Não estou dizendo que a pessoa não possa fazer, não tem que fazer esse dia, né? E que tem que aproveitar esse momento para descansar. Mas estou mostrando que nós não só podemos pensar no aqui e agora, né? Porque uma hora essa fatura vai bater. Então nós precisamos aprender a guardar uma parte, né? E aí fica aqui um exemplo muito legal, né, interessante, do melhor administrador, né, que foi até melhor do que Salomão, que foi José, né? Então a gente ganha um grande exemplo de que Deus o orientou para que nos momentos difíceis, né, de sequidão, de total miséria, eles tinham para poder, não só para eles, mas para poder também ajudar outros povos. E foi assim que a família de José e o povo de Deus foi salvo, né, por aquele momento. Então, tanto Tiago como Pedro aprenderam com Jesus que a felicidade não depende das circunstâncias exteriores ou materiais, né? Eles aprenderam isso, que a felicidade, esses momentos felizes, não depende dessas circunstâncias, mas de uma atitude produzida no espírito, ou seja, interior, onde às vezes mesmo tudo não estando bem, você consegue unir a sua família, você consegue estar mais próximo, às vezes, pode acreditar nisso. A escassez até ajuda a unir muito mais e fazer que muitos lares sejam mais compreensivos, mais relevante em termos de relacionamento. E eu sei também que nesse momento algumas famílias se estão separando, e dizer, pastor, não aguento esse homem 24 horas dentro de casa, né? Homem é um ser bem enjoado mesmo, eu entendo. Ainda mais dentro de casa, né? Fora da rotina, mudou a sua rotina, né? Eu sei que quinta-feira os homens vão reclamar comigo no grupo por essa palavra, né? Mas as irmãs estão dizendo amém. Teve um homem corajoso que teve a coragem de falar. Me protejam e me defendam, por favor. Mas o que nós podemos ver que muitos lares estão se terminando, não é pela questão porque o homem, o marido está em casa. Na verdade, os problemas existiam, como eu falei com relação à igreja. Muitos também têm abandonado sua fé, esfriado. Não é porque a igreja está fechada, não. Esses sinais já vinham. E a pessoa não pega essa situação para fazer uma avaliação, né? Então, quer colocar a conta para alguém para dizer assim, a culpa não foi minha.
Mas a palavra de Deus, e aí que é legal, nós entendemos isso, que a palavra de Deus, o que ela nos mostra? Né? Que tudo que fazemos, ainda que outros venham nos ferir, né? Mas a responsabilidade da nossa vida é nossa. Ninguém faz nada com você, né? Sem que você permita. Alguma liberdade que você deu, alguma palavra de esperança, ou seja, em uma brincadeira, ou de um acesso, né, de uma conta, de alguma coisa, e acabou criando isso. Então, nós temos que trazer essa responsabilidade para a nossa vida. Então, o texto vai aqui dizendo que essa emoção, né, que essa felicidade não depende das coisas exteriores ou das coisas materiais. Você pensa agora sobre isso. Eu acredito que talvez hoje, na sua vida matrimonial, talvez você hoje, com o passar do tempo, a tendência é ter uma condição melhor do que quando você iniciou, que não tinha nada. Mas será que hoje, por você ter todos esses bens e ter toda essa conquista, será que você hoje é mais feliz do que há tempos atrás? Será que as lembranças registradas hoje, né, elas são lembranças que trazem prazer agradável em relação a outros tempos que talvez você não tinha, mas que foram momentos tão assim especiais? Então a gente precisa viver, né, entendendo isso. E conforme eu disse para você, como eu caminho muito, então eu lido com muitas pessoas. Então eu lembro de estávamos em um determinado lugar longe, e aí encontrei uma família com um carro no meio de um assim, córrego, no meio de um assim, riacho. Não profundo, mas que dá para passar o carro. E o carro enguiçou justamente naquele córrego. Então era uma família, um casal, né, um homem e mulher, com uma irmã, com 3 crianças. As 2 crianças não estavam nem aí, estavam no riacho tomando banho feliz da vida. E tinha uma pequenininha, um pequenininho assim, que estava dentro do carro, que mal o pé dele alcançava o freio. O pai empurrando o carro, né? E a mulher e a cunhada também empurrando o carro, não conseguimos, nós paramos para ajudar, mas aquele carro caído, sabe, que você ficava até com medo de colocar a mão assim, fundar e quebrar tudo, mas você precisava ver a felicidade daquela família. E aí nós falamos assim, pode te ajudar? Ele falou, não, fica tranquilo, é só um relé. Beto, se estiver me ouvindo aí, ele deve estar rindo disso, que foi uma realidade. E aí eu falei assim, Beto, esse camarada vai ficar aí noite adentro consertando esse carro, relé, onde que ele vai encontrar alguma coisa aqui, né? E nós também não tínhamos material nenhum, né? Mas só relé depois. Assim que esfriar, o carro funciona. Aí nós seguimos de viagem, e daqui a pouco passou aquele carrinho todo caidinho, a família parou, né? E entrou ali no lugar onde nós estávamos, né? Era à beira de uma cachoeira, e aí trouxe bagagem, barraca, todo feliz, como nada tivesse acontecido. Eu fiquei pensando assim, se fosse eu iria fazer assim, isso aqui já é um sinal para eu voltar, se esse carro der problema de novo no escuro, eu estou frito. Mas para aquela família não, né? Normal, ainda ofereceu para a gente um cafezinho, uma comida, quer alguma coisa ali, e aí nós não aceitamos naquela hora, né? Até arrependemos que estávamos morrendo de fome, e pensávamos que ia encontrar alguma coisa bem próxima, tivemos que andar bastante, e aquela família lá ficou noite adentro, tranquilo, numa boa. Veja, querido, talvez para aquela família ali é o início da vida delas, né? E o que elas têm é aquilo ali, mas não estão deixando de ser felizes porque não tem um carro novo, que o carro enguiçou e assim por diante, né? Mas por estarem juntos, né? Por ter esse senso de valor, né? Então nós precisamos entender isso, que o fato de passar por uma situação dessa não quer dizer que, poxa, por que você não consertou o carro? Tem pessoas que estragam, né?
começa a entornar o caldo na hora errada, não vai resolver nada. Então você precisa ver duas crianças, você precisava ver duas crianças brincando na felicidade, né? E a família numa boa, e uma criancinha dentro do carro, apertando o freio, que empurrava o carro descia, e o pai falava, filha, aperta aí. Aí o filho, pai, não dá, minha perna é pequena, esse tipo de coisa assim, né? Mas numa felicidade, então nós podemos ver, querido, que aquela aprovação ali, né, aquele momento difícil, vai ficar registrado. Vai ficar registrado para aquela família. Não como algo ruim, como motivo de alegria, né? E nós precisamos aprender a viver, né? E parece que com o tempo a gente vai endurecendo o nosso coração e tudo é motivo de reclamar, tudo é motivo de olhar para o outro e achar que temos menos, de que Deus não olha para a gente. Isso não é verdade. Essa alegria, ela pode ser produzida no Espírito. Então, eu não sei o credo daquela pessoa, né? Mas tinha ali dois cristãos que se sentiam responsáveis, diante daquela hora, em ter essa atitude, esse gesto de compaixão e poder ajudar. Então, querido, o sofrimento em si, às vezes, ele é amargo. Sim, com certeza. Mas o fruto amadurecido tem um sabor delicioso. Às vezes, o momento que nós passamos não é fácil. Mas à medida que você vai amadurecendo, como homem, como mulher, e entendendo que a vida não é só felicidade, não é só conquista, você vai descobrindo que existem outros valores. Então eu quero chamar a sua atenção para esse tempo. Né? O que você tem aproveitado esse momento tão complexo para amadurecer? Para dar valor à vida, para valorizar talvez pessoas que você tinha a oportunidade que hoje já não estão mais com você. Né? Então, como que nós podemos fazer com que essas circunstâncias, essas provações no sentido das coisas que fogem ao controle, para nós valorizarmos? Valorizar cada momento. Eu tenho muito isso na minha mente, como eu estou aqui hoje. Para mim, isso aqui é um momento único. Não quer dizer que no próximo domingo eu estarei aqui. Mas esses momentos em que quando nós estamos pregando em outro lugar que não é na nossa igreja, que nós estamos levando essa palavra para muito mais pessoas, alguns que estão hospitalizados, alguns que você vai compartilhar essa mensagem. Eu estou tendo esse privilégio hoje de falar com você. Então eu tenho que, neste momento, vendo assim, se não fosse esse fato, eu não estaria aqui hoje. E talvez estaria naquele quadradozinho, naquela limitação, segundo aquilo que foi condicionado para mim naquele momento. Então, temos que crescer, temos que amadurecer e parar de reclamar. Né? Parar a analisar. Você hoje tem que se informar bastante. Há muitos assuntos de políticas, de economia. O cristão não pode ser uma pessoa ignorante, né? Tem que ter um conhecimento geral, porque como que você vai chegar para falar com outras pessoas? E muitos têm argumentos muito fortes, que se você não for bem informado, você com certeza irá se convencer de uma maneira errada. Há também, querido, uma tendência errada de ligar o sofrimento ou o pecado, né? Ligar o sofrimento, ao pecado, né? E aí podemos ver aí no Evangelho de João, e já lemos esse texto, se não me engano foi domingo retrasado, passado, que os discípulos fizeram essa pergunta quando encontrou alguém enfermo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, versículo 5. Esse querido, é o pensamento de muitos. Né? Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, olha só, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse aonde?
na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. No caso, ele está se referindo a ele. A noite se aproxima, aí está falando de tempos difíceis, tempos ao qual você não vai conseguir enxergar uma solução, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, nós temos aqui, queridos irmãos e irmãs, a esperança, que é Cristo Jesus, dizendo, eu sou a luz. Eu posso, num momento como esse, ao qual você não tem solução, a enviar o recurso, a enviar a situação, né? E aí eu fico vendo as coisas que não é quase casualidade, porque que naquela hora, né, onde esse carro dessa pessoa deu problema, estávamos passando ali, eu e o Beto. Não foi casualidade. Então nós podemos ver que o nosso Deus, querido, ele envia as provisões. Né? Existe um olhar e que aquilo estava acontecendo porque fulano é isso, ciclano é aquilo. Nós temos esse senso de censura, de acusação, que é terrível. Os discípulos estavam aqui representando a nossa natureza. Né? Eles não olharam para aquele homem dizendo assim, poxa, essa pessoa precisa de alguma coisa, que eu posso ajudar. Veja a pergunta deles, quem pecou? O que isso iria mudar na situação, né, da vida daquele homem? Nada. E aí Jesus pega aquela palavra para dizer, né, essas coisas estão acontecendo para que a glória de Deus seja manifesta. Então, vamos ver, querido. No momento em que você talvez só está vendo como notícia ruim, como situações que parece que estamos perdendo, que as nossas orações não são ouvidas, que talvez você tenha esse sentimento negativo, vamos ver pelo outro lado, pelo aquilo que a Bíblia nos diz. Essas coisas, essas provações têm sido permitidas para que o nome do Senhor seja glorificado. Não foi provocado por Deus, né, nem por A ou B, mas aprendemos que essas circunstâncias, elas existem nas nossas vidas, né, e que podemos aprender e ter um grande crescimento se entendermos que todas as coisas, como diz o texto, bíblico, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Esse é o pensamento de muitos, queridos, dos discípulos. Se o seu relacionamento com seu pai, querido, não foi bom e não foi resolvido, você vai ter dificuldade de chamar Deus de pai. E o seu olhar vai ser esse olhar negativo de um pai punitivo, de alguém ruim, de alguém que te abandonou, de alguém que tinha que te proteger e não te protegeu. Você acaba transferindo isso, né? Muitos cristãos têm esse pensamento com relação a Deus. Será? Sim, tem. Eu orei, a Bíblia diz que se orar, se eu fizesse, não aconteceu nada. São cristãos, estão na igreja, e muitos que, por essa decepção, não conseguiram permanecer e hoje se tornaram inimigos de Deus. Né? Se tornaram pessoas ferozes e não só em criticar a igreja, mas a odiar os cristãos. Né? Mas, na verdade, se você for ver o histórico dessa pessoa, era uma pessoa extremamente temente a Deus, mas que, ao passar por uma decepção, né, entender que essas decepções existem, você hoje que é pai, que é mãe, você sabe disso. Será que tudo que o seu filho, que você pediu para o seu pai, ele te deu? Então, por isso você vai ficar com raiva? Né? E aí a gente vai tratar sobre essa questão aí hoje à noite, né? Quando Caim e Abel, Caim ficou chateado, né? Aborrecidinho, um homem já adulto, que Deus não se agradou de algo que ele ofereceu, e em raiva, no momento de raiva ele vai bater seu irmão, uma coisa assim, sem pé, sem cabeça, sem sentido, né? E Deus vai orientar, olha, se agir bem, né, você pode resolver, mas se você for por esse caminho,
não vai terminar bem. Então, se há algo, querido, que você passa por essas frustrações, passa por essas dificuldades, precisa trabalhar isso no seu coração. E aí o exemplo de Asaf, ele chega e começa a falar. Não tem nada melhor, querido, de você procurar alguém que seja confiável, que tenha esse equilíbrio. Isso eu sei que não é fácil, né? Mas a partir do momento que você vai convivendo com a pessoa, você vai observando. É simples. Se você sabe, você pode saber se aquela pessoa é confiável. Se uma pessoa fala de alguma coisa que alguém confessou para você, ou fala de alguém para você, como é que você vai abrir o seu coração para aquela pessoa? Você acha que ela não vai falar também de você? Né? Então, mas é importante, e essas pessoas existem, pessoas equilibradas, que você pode procurar essa ajuda e falar das tristezas, das lutas, principalmente num tempo esse, como nós estamos vivendo. Né? Às vezes se ofendemos e ofendemos a Deus, né, e temos esse sentimento, e achando que por essa ofensa, por algo que erramos, Deus nos punirá. Você pode conversar que isso é muito comum. Eu sei porque eu estou passando por isso. Deus está me castigando. Porque, na verdade, ele acaba fazendo esse comparativo com a figura de um pai. Né? Deus me abandonou. Aí se você começa a fazer um comparativo com o seu pai, seja ele que tem esse pai ou não, ele sempre vai fazer essa comparação de alguém que deveria protegê-lo e não protegeu. Até que a ofensa seja retirada, ou seja, até que a pessoa comece a falar e colocar aí o seu coração e procurar essa ajuda. Não podemos confundir as consequências diretas do pecado, que geram sofrimentos, com retaliação da parte de Deus. Né? Isso não é real. Nosso Deus é um Deus justo, sim. Né? E como Pai, nós vamos ver aí em Hebreus, o Senhor disciplina. Pode observar, querido. A disciplina, o Pai pode fazer de várias maneiras. E nós sabemos que quando uma família não disciplina os seus filhos, ele vai criar um cidadão, uma cidadã, né? Desculpa o termo, um monstro dentro da sociedade. Uma pessoa que não respeita leis, não respeita autoridade. E parece um paradoxo, mas é real. Né? Aonde você encontra essas pessoas, encontra mais na classe média para alta do que da classe pobre de pessoas simples. Porque muitas famílias, por estar tão preocupado em produzir essa alegria externa, em dar alguma coisa de material para os seus filhos, esquece o principal, de dar a chamada educação, de saber agradecer. Obrigado, bom dia, boa tarde. Né? Ter, né, esse gesto tão simples, mas que é tão importante para o nosso convívio. Então, o nosso Deus, o fato dele disciplinar não quer dizer que ele é um Deus carrasco, pelo contrário. Quem ama, disciplina. Veja o que diz aí no versículo 6 do livro de Hebreus, capítulo 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. No caso aí, está falando essa palavra de castigar, está mostrando assim, uma vez que você tem um conhecimento, né, e você erra consciente, existem consequências disso. Se você sabe que aquele sinal está vermelho e você vai passar, você pode passar, pode não ser multado. Pode ninguém ver, mas pode ter consequência e uma batida e alguma coisa por uma coisa que poderia ser evitada. Então nós podemos observar aqui que esse Deus que ama, ele também corrige. Nem sempre a correção
Você vai falar, tá tudo bem, mas não deveria fazer isso. Esse castigar, às vezes, precisamos usar de uma palavra enérgica, de uma palavra que possa despertar aquela pessoa. Mesmo as dificuldades devem ser vistas como disciplina. Quantas coisas que você já melhorou na sua vida por passar por dificuldades? Quantas coisas o Emilson, né, hoje consigo compreender porque passei por situações. Porém, eu preciso passar por todas as coisas para eu aprender? Não. Eu posso aprender também olhando, vendo, estudando. Mas as coisas que você aprende, né, na sua prática de vida, ela marca de uma maneira muito forte que você consegue se colocar no lugar do outro e sentir a dor daquela pessoa, e é mais fácil, de fato, para você se ajudar, né? Então, mesmo a disciplina deve ser vista como, mesmo as dificuldades devem ser vistas como disciplina, como Deus nos tratando como filhos amados. Capítulo 12, versículo 7 de Hebreus. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Aí há uma pergunta, né? E aí eu te digo, querido, se você é pai e ama o seu filho, mas você não diz não para ele, então ele cresce achando o quê? Que tudo na vida é fácil. Ele sobe em cima da mesa, ele derruba a televisão e você não fala nada. Então ele vai achar que a sua vida não tem limite. E ele vai fazer isso no trabalho, na escola, no convívio com os amigos. E você é o responsável que deveria disciplinar e dizer para aquela pessoa que tem limite. Às vezes, você pode até ter algo, né, para realizar o sonho daquele seu filho. Eu acho isso legal, né? Mas neste realizar precisa haver disciplina. O que você precisa ensinar. Como que você conseguiu aquele valor? Você precisa ensinar que aquilo foi horas de trabalho, para que aquela criança possa aprender a valorizar, possa aprender a ser zeloso com aquilo que tem. E aí nós vemos tantos adultos que parecem crianças ainda mimadas, porque não teve alguém que tivesse essa coragem de disciplinar, de orientar. Então, a Bíblia ela tem esse caráter, querido, de ensinar, mas também de amar, de compreender as suas dificuldades, mas não aceitá-las. Dizer, é possível fazer melhor. É possível, num tempo como hoje, ao invés de reclamarmos das autoridades econômicas, políticas, sociais, dos partidos, por que nós não começamos a fazer a nossa diferença? Eu sei o que nós estamos fazendo hoje lá no Coelho, ou talvez muitos dos pastores que estão fazendo no seu local, não vai resolver o problema de todos, eu sei disso, mas estamos fazendo. Não estamos parando lamentando e dizendo não tem, não vai dar. E eu posso dizer, querido, que aqueles que nós estamos alcançando, eles têm visto o amor de Deus, que existe uma igreja que é real, uma igreja que não fala somente, mas que fala e pratica. E aí não estou referindo se referindo somente à Igreja Nova Vida do Coelho. Há muitos cristãos que são essa igreja do Senhor. Por outro lado, nós temos como saber afirmar que todo sofrimento também é fruto do pecado. Somos orientados por Tiago a considerar as provações como motivo de grande alegria, por causa do caráter que ele produz nas pessoas que a suportam. Veja, não há uma mudança só de hábitos, mas há uma mudança, né, de mentalidade, de coração, de atitude, de ter um olhar conforme
nós vemos vários textos e que até então não era registrado por nenhum dos discípulos, de atitude deles. Quantas situações que Jesus, ao ver aquela pessoa chorando por uma perda de um parente ou de uma necessidade, teve compaixão dela. Não passou direto. Ele parou, né, para poder assim ajudar. Então, somos orientados, né, por essa epístola a considerar as provações como motivo de grande alegria. Há um crescimento. Não tem como evitar as dores, as dificuldades que todos nós vamos ter ao longo da vida, mas é possível, querido, com isso nós aprendemos e a suportar, buscando essa força em Cristo Jesus. Se você busca essa força em alguém, querido, você poderá se decepcionar. Se você busca essa força no sistema que você criou, esse sistema é falho, porque é um sistema humano. Aprenda a suportar as lutas, depositando a sua vida nas mãos do Senhor. Tiago diz que tendes alegria ao passares, né, por esses sofrimentos. Os discípulos dizem e perguntam, né, para Jesus quem pecou. Eles já começam a ter um outro olhar, já tendo um olhar de que houve algum erro, houve alguma falha, e que se essa pessoa não tivesse feito isso, talvez a pessoa estaria bem melhor. Porém, Jesus vai dizer o quê? Foi para que manifestasse neles a sua obra. Está aí no Evangelho de João 9, né, que nós já lemos sobre isso. Né? Então, o que nós podemos ver? Que as provações, sejam elas quais forem, que esse possa ser um ensinamento, para eu estar finalizando aqui a nossa reflexão. O pecado, querido, ele não tem poder sobre a sua vida. Confessar e se arrepender é uma das ferramentas maravilhosas, uma das informações importantes, essencial que nós temos na Bíblia. O dia, querido, não tem mais poder sobre sua vida, né? A circunstância, o problema, por causa de quem? Por causa de que você está mais sábio? Aprendeu com os erros? Não. Porque existe alguém que de fato protege. E esse alguém se chama Jesus. Eu sei que alguns não creem, que alguns acham que você que faz a sua vida e que tudo acontece é porque você levanta, trabalha, é esforçado. Mas lembra, querido, que de onde sai essa força? Como pode alguém hoje estar vivo, amanhã não está mais? Será que a pessoa perdeu o conhecimento e se perdeu e por isso se esvaiu da sua vida? Não. Essa força, esse fôlego de vida, ele veio de alguém. E essa pessoa se chama Deus que nos criou. E ele enviou justamente Jesus Cristo para nos ensinar que essas aflições não vão deixar de existir nunca, mas eu não vi em nenhum momento Jesus sendo uma pessoa que se queixa, não tinha uma casa, não tinha uma fonte de renda para se alimentar, em muitos momentos não tinha o que comer, não tinha uma condição que você tem hoje de um carro, de um conforto, de um lar, de uma família. Mas havia alegria nele, porque havia sintonia entre ele e o Pai. E hoje, querido, Deus quer manifestar a glória dele em sua vida, por incrível que pareça, através das provações. Por que eu estou passando por isso? Por que
que nós estamos vivendo esse momento tão difícil? Quem pecou? Foi o presidente, foi o governador, foi o pastor da minha igreja, foi o meu esposo, a minha esposa, o meu filho. E aí Jesus vai dizer, ninguém. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Pensa sobre isso. Nesse exato momento, querido. Quantas pessoas já foram alcançadas e visitadas por Deus? Quantas que não paravam, que não tinham tempo, que tinham perdido, esfriado a sua fé, não deixaram de ser cristão. Acredita nos princípios de Deus, mas já não tinha mais essa sintonia. E hoje estão parando para assistir as mensagens, para participar do culto de oração. E eu não estou inventando isso, querido. São testemunhos que eu estou ouvindo. Estão dizendo, apesar de viver tempos complexos, tempos de perigos, de morte, o nome do Senhor tem sido exaltado. As pessoas estão conseguindo ver o amor de Deus através dessa compaixão, através desse zelo, e muitos que não acreditavam estão dizendo, Deus é real, Deus existe. Que Deus abençoe nessa manhã, que a graça, que a bondade de Deus esteja aí sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Qual é a sua necessidade? Às vezes eu ouço palavras como essa, pastor, eu estou muito fraco ou fraca na fé. Porque talvez você tenha colocado a sua fé no sistema igreja. Ali é uma escola, querido. Lugar extremamente importante. Mas a sua fé precisa estar no Senhor. Ali é o local que ensina. É o local que é uma referência daquela comunidade, daqueles irmãos, para você fazer parte de um corpo, de uma família. Mas é as suas orações, é o meditar na palavra, é participar dos estudos, é ter o momento do grupo, é ter o seu momento individual com Deus, é ter a prática desse evangelho com atitudes que vai alimentar essa chama e vai fortalecer você cada dia mais. Qual é a sua necessidade? O que você está passando hoje? O que você está dizendo? Está muito difícil. A palavra do Senhor nos ensina que não existe uma provação que não possamos suportar. Não é por causa da nossa força. Nós suportamos quando pedimos que Ele nos ajude. Feche seus olhos aí na sua casa, você que está com a sua família. Enquanto vai sendo colocada uma música de fundo, eu quero orar por você. Senhor, eu não sei as pessoas que estão sendo tocadas agora pela Tua palavra. Mas eu acredito que se você recebeu essa palavra como a palavra do Senhor, você tem direito de desfrutar dela. Você tem direito de ser alcançado. Talvez a situação ainda permaneça a mesma, exteriormente. Mas começa a ter uma mudança no seu coração. Porque essa palavra, ela tem esse efeito. Não é uma palavra de homens. É a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, a Bíblia diz, você vai aprender isso, que ela é viva. Uma única palavra pode falar para multidões ao mesmo tempo. E para cada um, individualmente, Deus vai ter a sua particularidade, falar a necessidade daquela pessoa. Pastor, hoje você falou a minha vida, você leu a minha história.
Deus conhece você. Deus conhece você, querido. E quer que você se levante e acredite que essa palavra é poderosa e pode te ajudar e te fortalecer muito. Aprenda a passar por essas situações e dar a volta por cima e reinventar, encontrar esse outro caminho que é possível. Quando nós estamos em Cristo Jesus, Senhor, nesse exato momento, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua presença esteja com cada um dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos amigos, aqueles que foram convidados por você, e depois você pode acessar e dizer obrigado pela sua presença. Para aquele, Senhor, que não é cristão e que pararam hoje para ouvir você, bem-vindo. Você não está excluído. Você não precisa fazer nada para ouvir essa palavra. É de graça para todos. Deus quer te alcançar. Deus quer mostrar para você nessa manhã que existe mais do que momentos felizes, conceitos, ideias. Existe uma palavra viva que você pode ver na maior das riquezas ou também na maior da simplicidade da sua vida, sentindo a mesma coisa. Porque você tem a alegria do Senhor. Que essa alegria possa te visitar, querido. E que você possa ver que a sua vida não está fora do controle de Deus. As coisas que não nos agradam, que fogem do nosso controle, pode também ser um grande ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Pai, eu entrego nas suas mãos cada um dos nossos amigos, irmãos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que talvez estejam em lugares que não possa sair, mas a palavra do Senhor chegou até você. Você não entrou aí nesse Face e parou para ouvir essa mensagem por acaso. Deus te encontra marcado contigo hoje nessa manhã. Que a bondade de Deus, dele, que a graça do Senhor esteja sobre você. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Fique na paz. Vamos cantar esse louvor para terminar. Vamos louvar a Deus, sendo grato. A esperança, querido, a esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer,
marcado pela dor. Ainda aí na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Há esperança para você, querido. Você é amado de Deus.